Boa noite, eu sou o Gabriel Esteu Cabral e eu vim aqui com a Giovana apresentar o nosso trabalho de internacionalização e localização de software, e o nosso trabalho é sobre internacionalização de software em Java. Nesse trabalho, a gente vai estar abordando alguns tópicos que nós consideramos como sendo de suma importância para que todos vocês entendam a base da internacionalização de software em Java. Então, a gente vai trazer para vocês alguns aspectos básicos dentro do contexto do trabalho e vamos trabalhar alguns aspectos técnicos da linguagem em si, como, por exemplo, a classe locale, a classe Resource Bundle, a classe Number Format, a classe Decimal Format, a formatação de moedas, a formatação de data e hora e a classe Collator. Bom, para começar, a gente precisa detalhar alguns aspectos básicos da internacionalização de software em Java, mas também no geral. A internacionalização em informática acaba sendo um processo de desenvolvimento ou até mesmo adaptação de um produto de software para uma determinada língua e cultura de um país. A internacionalização de um produto não fabrica o produto novamente, ela somente adapta as mensagens do seu sistema à língua e à cultura locais. Isso é importante porque permite que o desenvolvedor de software respeite todas as particularidades de cada língua e da cultura de cada país onde o código-fonte será executado. Nesse sentido, existem alguns tópicos importantes que precisam ser destacados. Datas e moedas devem aparecer sempre de acordo com a localidade do usuário. Os elementos textuais serão armazenados fora do código-fonte para que eles possam ser recuperados de forma dinâmica. Não é necessário recompilar o código-fonte ao adicionar novos pacotes de idioma, e independente da localização do usuário, a aplicação deve ter sempre um mesmo comportamento padrão. O que é uma locale? Uma locale é um conjunto de configurações baseado no sistema operacional sobre o qual o código está sendo executado. Este conjunto define, sobretudo, uma linguagem, uma região e toda qualquer variação na maneira de exibir e interpretar os dados que irão circular no sistema. Determina as normas de formatação de data, hora, valores monetários, temperatura, entre outros. Em Java, a classe locale deriva do pacote java.util. Aqui a gente tem três possíveis construtores para a classe locale. Primeiro, a gente pode passar somente uma string que é o código de idioma fornecido. Também podemos passar o código do idioma e o código do país, assim como um código de variante para conseguir construir um locale. Aqui a gente tem um exemplo a gente cria uma variável língua, PT, uma variável país, BR, e uma variante win, e a gente cria um locale somente com a língua e com o país, ou seja, PTBR, e também com a variante PTBR win. É importante destacar que a variável variante representa o sistema operacional onde o código está sendo executado, porque isso também pode impactar na forma como o código é interpretado. Aqui temos também alguns métodos da classe local, como getDisplayCountry, getDefault, setDefault e getAvailableLocales. Cada um deles pode ser executado para, por exemplo, pegar o locale default ou colocar o locale default como um novo, e também ver os locales disponíveis para a execução do código. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classe Resource Bundle. Pergunta número 1. O que é um Resource Bundle? Um Resource Bundle, ele é um pacote configurável de recursos que trabalha com dados específicos da linguagem no domínio da aplicação. Bom, para tornar um software internacional em Java, a classe Resource Bundle acaba se tornando de suma importância. Quando criamos um programa, inúmeras linhas de textos representam rótulos, mensagens, textos
e outras strings que são pertinentes ao domínio da aplicação. Muitas vezes, esses textos acabam se repetindo em inúmeros pontos do sistema. Nesse caso, em Java, nós podemos reutilizar esses textos por meio de resource bundles. Um sistema pode possuir inúmeros arquivos de resource bundles. Eles serão armazenados dentro de um pacote chamado properties e interpretados com o auxílio da classe java.util.resourceBundle. Bom, algumas considerações sobre essa classe. Os arquivos .properties, eles devem estar codificados sempre no padrão ANSI. Os arquivos possuem uma nomenclatura padrão, representados pelo nome mais a locale que eles estão representando. Cada entrada no arquivo é formatada sobre a tupla label e mensagem. São sempre arquivos cuja extensão é .properties. A gente tem alguns métodos dentro da classe resourceBundle. A gente pode trabalhar com o método getBundle, que recupera um arquivo de resourceBundle. A gente pode trabalhar com o método containSkey, que verifica se a chave utilizada como parâmetro existe no resourceBundle. E a gente pode trabalhar com o método getString, que recupera o texto associado a uma chave no arquivo do resourceBundle. Aqui a gente tem um exemplo de código onde nós vamos estar instanciando uma locale com 3 atributos, língua, país e variante. Logo após fazer isso, nós estaremos instanciando um resourceBundle, mas não estaremos inicializando ele a princípio. Nós vamos instanciar esse resourceBundle utilizando o método getBundle, recuperando o arquivo mensagens sobre a locale que definimos anteriormente. Podemos verificar se ele tem chave, utilizando o método containSkey. Esse método retorna um booleano. E se essa chave estiver presente dentro do arquivo, podemos recuperar ela utilizando o método getString. É importante comentar que a classe resourceBundle é uma classe abstrata. Então, nós não vamos instanciar um novo objeto dela. Apenas estaremos utilizando os métodos estáticos que ela provê. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a classe NumberFormat. O que faz a classe NumberFormat? Ela permite formatar números a partir de um locale. Faz parte do pacote java.text, realiza a distinção do uso da vírgula para ponto como separador de milhar e decimal, dependendo do locale, possui métodos para formatar números, valores monetários e percentuais. Aqui temos alguns métodos estáticos da classe NumberFormat que retornam uma instância de NumberFormat para o objetivo específico, como, por exemplo, getNumberInstance, getCurrencyInstance, getIntegerInstance e getPercentInstance. Cada um, ok? Aqui temos um exemplo usando eles, né? O getNumberInstance, como você pode ver, a gente cria um locale PTBR, usa o NumberFormat como método estático getNumberInstance para gerar um formatador de números, passando o locale, assim como a gente faz a mesma coisa para o currency e para o percent, como podemos ver ali. Instanciamos um número, nesse caso 349.894,90, uma porcentagem de 50%, e fazemos o println formatando o número com o formatador instanciado previamente. O resultado daí será diferente para cada local e vai formatar, como foi citado anteriormente, usando ponto e o separador vírgula, conforme o locale e as especificações dele. É legal mencionar também que, por exemplo, o Currency Formatter ele vai levar em consideração as medidas de valor monetário utilizadas pela locale. Então, cada um desses formatadores possui uma utilidade diferente. Já a classe Decimal Format, ela é muito semelhante ao pacote, a classe Number Format.
Ela também vai ser integrante do pacote java.txt e nos permite formatar números reais a partir de máscaras personalizadas, sobre as quais o dado será formatado. Também é possível definir os símbolos a serem utilizados na formatação, através de locais. Aqui, como a gente pode perceber, a gente instancia uma locale e instancia um conjunto de símbolos a ser utilizados durante a formatação com a classe Decimal Format Symbols. Ela recebe como parâmetro a locale que a gente criou anteriormente. Definimos uma máscara sobre a qual nós queremos que os nossos números sejam formatados e criamos um formatador de números com a classe Decimal Format a partir da máscara e dos símbolos. Qualquer número que for utilizado com essa instância resultará em um formato padrão de acordo com o que foi personalizado. Bom, para a formatação de moedas, utilizamos o numberFormat.getCurrencyInstance. A formatação de moedas também é feita a partir da classe numberFormat, como eu falei. Aqui podemos ver um exemplo onde a gente cria um locale, por exemplo, local India, usando o inglês na Índia, e formatamos o número passando o locale e com o método format para gerar o valor, no caso monetário, para a Índia, assim como fazemos a mesma coisa no local Paraguai e no local Congo. Aqui do lado temos no console o resultado da execução desse código, com um pouco mais também de locales mostrando. Então, baseado no local, ele pode printar uma unidade de moeda diferente, assim como a separação, como a gente pode ver na França, o espaço ao invés da vírgula e também o ponto ao invés da vírgula. Então, cada locale vai ter as suas especificações e o number format, o get currency instance, lida com esse tipo de coisa para a gente. Bom, como nós podemos fazer a formatação de data e hora? Data e hora também é um componente essencial na definição de praticamente todo o software que existe hoje, e é necessário que eles estejam de acordo com cada local onde o software está sendo executado. Então, é possível formatar data e hora em inúmeros formatos dentro de diversas regiões e localidades. Cada locale vai apresentar um conjunto bastante variado de diferentes formatos. E a formatação em si, mesmo que ela esteja bastante ligada à classe locale, é feita pela classe DateFormat. A classe DateFormat é uma classe abstrata, cujo uso se dá por meio dos métodos estáticos getDateInstance e getDateTimeInstance. Dados de data e hora podem ser formatados nos padrões default, short, medium, long ou full. É possível realizar a formatação personalizada com o uso da classe SimpleDateFormat, que é instanciada com um atributo de máscara de formatação. Aqui nós temos um exemplo do uso da classe DateTimeFormat e da classe a gente tem um exemplo do uso do getDateInstance e do método getDateTimeInstance. A gente pode perceber que a gente começa instanciando dois locais diferentes, um para cada formatador, e a gente vai criar para cada locale dois formatadores. Um para formatar apenas data, com o método getDateInstance, e um para formatar data e hora, com o método getDateTimeInstance. É possível perceber que ambos a gente vai passar como parâmetro o formato que a gente quer, a formatação. Isso fica um pouco too much, mas é exatamente isso. Se a gente quer full, se a gente quer medium, se a gente quer short. No caso do getDateTime, a gente precisa passar isso duas vezes, porque a gente passa isso uma vez para data e uma vez para o tempo. E a gente precisa passar também a locale que a gente está utilizando para fazer essa formatação. Na saída do console, vocês podem perceber que a gente vai ter 4 resultados de data, apenas data formatada, e um com a data e hora em ambas as locales, PTBR e FRFR.
O Simple Date Format, por sua vez, ele é um exemplo de formatação que ele vai receber uma máscara para realizar a formatação da data. Então, a gente pode definir, de acordo com a tabela de símbolos para máscaras, o padrão que a gente quer que a nossa saída seja impressa. Nesse caso, a gente quer dia, de mês, de ano. E o resultado, ali no caso, seria 31 de maio de 2007. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classe Collator. Para que serve a classe Collator? A classe Collator é utilizada para fazer ordenação das palavras. Pode ser utilizado com os locais, se suportado pela versão do Java. É possível instanciar um objeto da classe Collator passando como parâmetro ao objeto getInstance a locale utilizada para ordenação. A partir disso, é possível utilizar os métodos padrões de ordenação do Java com a instância do Collator. Aqui temos um exemplo usando o Collator. A gente instancia um locale, no caso PTBR, e utilizamos o Collator .getInstance passando o locale do Brasil. Criamos uma lista e inserimos diversos itens nela, como a gente pode ver. Depois chamamos o collections.sort, que basicamente vai fazer a ordenação dessa lista usando a lista e o nosso BR Collator, porque diversos sistemas de escrita e alfabetos possuem sistemas de ordenação diferentes e o Java pode suportar isso, como a gente pode ver, com o System Out Print, que vai dar a saída da lista sendo ordenada pelo collator que nós definimos. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção. Se tiverem algumas dúvidas, vocês podem levantar a mão e perguntar, que nós estaremos tentando o nosso melhor para ajudar a esclarecê-las. Muito obrigada. Muito obrigado.